O livro. Regra: a busca da perfeição não é nada se não for inseparável da necessidade de difundir todo o bem que se possui. Louis Lavelle. Este livro é fruto espontâneo dos meus estudos da obra de Olavo de Carvalho e da necessidade incontornável de divulgá-la aos amigos, parentes, leitores e brasileiros em geral, da maneira que julgo mais objetiva, educativa e contundente para despertar suas inteligências e orientá-los em questões fundamentais da existência e da convivência humanas, sem deixar de mostrar como o ambiente cultural do país e a canalice global interferem em cada uma. Dado o abismo cada vez maior entre o universo midiático educacional e a realidade, e portanto entre o povo exposto às classes falantes e os verdadeiros sábios, as recomendações de leituras esparsas via e-mail ou link nas redes sociais, muito embora importantes, não me pareciam suficientes para cumprir estes objetivos. De modo que tratei de montar um material ao mesmo tempo consistente e abrangente que eu pudesse atirar no colo das pessoas ao meu redor, sobretudo as mais dispostas a discutir o que não estudaram, e dizer: toma. Sem isto aqui, não dá nem para começar a conversar. Sim. É verdade que Olavo de Carvalho publicou outros livros extraordinários, que também devem ser lidos por quem queira avançar na vida intelectual, mas nenhum deles facilita tanto a vida do leitor comum, leigo ou iniciante em assuntos políticos e técnicas filosóficas, quanto este, do qual só não se pode dizer que o pega pela mão porque seria mais correto dizer que o pega pela orelha, não sem lhe dar umas boas e merecidas palmadas por ter vivido tanto tempo como um bichinho, sem saber que diabos está acontecendo. Se a suprema alegria de um professor é a de poder abrir a seus alunos um horizonte bem maior que a circunferência de um prato de lentilhas, a do organizador de sua obra é torná-la ainda mais atraente e acessível ao grande público, em prol da formação de uma elite pensante não apenas capaz de distinguir um prato de lentilhas de todo o legado da cultura universal, mas também de perceber que a absorção deste último pode ser bem mais nutritiva. Em busca deste resultado, nada mais natural do que recorrer aos artigos jornalísticos de Olavo de Carvalho, chamarizes instigantes de uma obra quase inabarcável e sob o impacto dos quais muitos de seus leitores, os menos frouxos, modéstia à parte, saem em busca de suas aulas, descobrindo, então, as dimensões infinitamente maiores da sabedoria do filósofo, para muito além, é claro, da caricatura que dele fazem seus adversários políticos e do próprio rótulo de polemista, quase sempre usado no Brasil para rebaixar quem exibe provas, documentos e análises lógicas irrefutáveis a um nível igual ou inferior ao daqueles que fazem discurso histérico-militante. Na maior parte dos casos, a polêmica está nos olhos de quem não lê. Este livro, no entanto, não é uma simples compilação de artigos, mas sim uma compilação de temas essenciais, todos eles renegados à obscuridade no país, sobre os quais os artigos vêm lançar luz, importando para a seleção menos a data e o veículo em que foram publicados do que o potencial de cada um em iluminar esses temas, ainda que, em favor da abrangência, eu tenha priorizado os mais sintéticos entre os milhares que reli ou descobri durante este trabalho, enquanto me perdia, como tantos leitores, ouvintes e alunos, nas páginas virtuais do site de Olavo de Carvalho. Tratei, pois, não apenas de organizar aquele empilhamento sem fim de textos, mas de resgatar na obra jornalística recente e antiga do autor o que ela tem de atemporal, de ferramenta útil à compreensão da realidade em outras circunstâncias para além daquelas das quais cada texto emergiu, não sem a intenção de exemplificar o quanto o jornal também é, ou deveria ser, um espaço para análises capazes de sobreviver ao tempo, e até de prever, com acerto, uma infinidade de acontecimentos, sendo bem mais do que o simples comentário das notícias da semana. Não é porque a notícia envelhece, afinal, que a reflexão correspondente deve envelhecer junto. Se há, e garanto, como há, uma dificuldade em agrupar textos de Olavo de Carvalho por temas para fins editorais, isto se deve não à obsolescência deles, mas, pelo contrário, ao fato de o autor buscar sempre a unidade por trás das manifestações isoladas e os fundamentos por trás das discussões públicas, o que torna cada texto ser um amálgama, duradouro, dos elementos mais díspares, entre os quais só um organizador irresponsável, ou obsessivo,
Como eu ousaria procurar um fio condutor interno e comum a outros textos, capaz de justificar o nome e a composição de capítulos e seções, uma raridade compreensível. Mas, em seus livros, cujas seleções costumam ser justificadas apenas pelo título geral da obra e limitadas aos artigos recentes. De todo modo, como os textos de Olavo de Carvalho são sobre tudo e mais alguma coisa, cada capítulo deste livro contém um tanto dos temas de outros, e, portanto, nenhum se esgota em si mesmo, mas sim fornece a base mínima para a compreensão dos demais. Por exemplo, como falar de cultura sem falar de conhecimento? Pior, como falar de Obama sem falar de mídia, ocultação e manipulação? No entanto, há seções ou capítulos isolados com cada um, ou dois, desses nomes, podendo o leitor recorrer às suas especificidades para entender melhor o todo, sem deixar de ter alguma visão do todo dentro de cada um. Se seguir a ordem é importante? Sim e não. Ela tem de certo um propósito, qual seja, o de guiar o leitor a partir das questões individuais de formação da personalidade, de busca da sinceridade, do sentido da vida e do conhecimento, de obtenção enfim das ferramentas mentais e morais necessárias para não ser um idiota, para depois introduzi-lo gradativamente, ou violentamente, dependendo do caso, em problemas culturais, sociais, políticos e intelectuais, cujos efeitos sobre a sua visão de mundo, a sua psique e as suas ações são bem maiores do que ele, você, talvez imaginasse antes. Por viver no Rio de Janeiro, e no Facebook, entre inúmeras pessoas que só de ouvir a palavra política saem correndo desinteressadas do que quer que se diga depois, quisera eu ter empurrado para o fim, ou para fora, deste livro as partes referentes a ela, mas a culpa não é minha nem de Olavo de Carvalho se a politização de tudo, da linguagem à vida humana, foi e é instrumento e causa da idiotização geral, da qual já não se pode escapar sem entender minimamente a atuação dos grupos que disputam ou monopolizam o poder, manipulando e demolindo as consciências. Se o capítulo Revolução, portanto, vem antes de educação, religião e linguagem, por exemplo, é porque já não se pode compreender o estado destas sem compreender o estágio daquela. Contudo, convém ressaltar, este é um livro educativo, não didático. O leitor seguramente encontrará pelo caminho referências a questões que só serão examinadas em detalhe mais adiante, ou mesmo fora do livro, posto que seu objetivo também é servir de convite à obra do autor, de modo que pode usar e abusar da liberdade de escolher a sua própria ordem de leitura e até os temas de sua predileção, como se estivesse diante de uma mini enciclopédia carvalhiana, eterna fonte de consultas para esclarecimentos variados. Se, em vez de encher o índice de descrições, usei apenas uma palavra, vocação, inveja, democracia, para nomear os capítulos, e uma ou duas, ora em par, como analfabetismo e glória, história e embuste, ora em oposição, como sociedade X culpa, revolucionário X mundo melhor, para as seções, não é, só, porque sofro de toque literário. E você não imagina com que dor me rendi ao famigerado mundo melhor, composto por abomináveis duas palavrinhas em vez de uma, nem, só, porque quero atrair o maior número de leitores, mas pelo simples fato de que, salvo algum novo padrão revolucionário de conduta, ninguém vai a um restaurante, nem a um bordel, soprou-me o diabo, para comer o cardápio. Quanto mais preciso e visual ele for, creio, mais favorecerá o apetite, agora e para sempre. De resto, só a assimilação do conteúdo fará o leitor notar que gaysismo, por exemplo, não é, no mundo real, um capítulo isolado como é no livro, mas se alguns temas não vêm dentro de outros que o englobam ou que lhe deram origem, é justamente pelo motivo citado, isto é, eu não quis transformar o índice em uma árvore genealógica mais complexa do que já é, incluindo itens como o 3.7.4.2 da seção 5.6.1 do capítulo 8 parte B, muito menos deixar metade do livro dentro do capítulo Revolução. Ou seria criminalidade? Jorge Luiz Borges escreveu em O Aleph, o que viram meus olhos foi simultâneo, o que transcreverei, sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, entretanto, registrarei. Olavo de Carvalho, como Borges, vê tudo simultaneamente na realidade,
transcreve de forma sucessiva em cada texto, embora muitos pareçam em 3D, e eu, contando que o leitor vai tirar conclusões menos do índice do que da leitura do livro, organizo-os de forma sucessiva, também, por seções e capítulos. Algo, entretanto, registraremos. Neste algo, estará de certo o analfabetismo funcional e moral das classes falantes, tema recorrente na obra do autor e no presente livro, ainda que este não seja uma documentação, como o best-seller O Imbecil Coletivo, da redução da vida intelectual a megafone de interesses partidários através da análise do discurso de seus representantes. Digo isto para o caso de leitores desconfiados ou mal-intencionados não encontrarem nesta compilação, temática, repito, prova suficiente de que o sistema de ensino e os meios de comunicação brasileiros foram quase inteiramente ocupados pela pseudo-intelectualidade esquerdista, já que aqui a prioridade é, além de descrever o quadro geral, oferecer, em doses homeopáticas, os meios de descontaminação moral e linguística de seus venenos idiotizantes. Da juventude à maturidade, do fingimento à sinceridade, da economia à cultura, da ciência à religião, da linguagem à discussão, da militância à vocação, do regime militar ao petismo de Lula e Dilma, do governo de George W. Bush ao de Barack Hussein Obama, passando pela guerra do Iraque e pela crise financeira americana, da democracia à ditadura mundial, do capitalismo ao socialismo, de tudo a mais um pouco, enfim, não há tema obscuro que os donos do microfone não obscureçam ainda mais. E não há melhor antídoto para o provincianismo mental brasileiro do que ler Olavo de Carvalho. Este livro, cuja gestação também me serviu de automedicação, é, portanto, uma tentativa dupla, a de organizar o saber, condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência, segundo Olavo, e a de compartilhá-lo, a fim de levar para fora o leitor e consolidar aquilo que o nosso maior filósofo e educador definiu em espírito e cultura, o Brasil ante o sentido da vida. Acontece que a esse impulso fundamental para o conhecimento corresponde um outro, derivado mas não menos forte, aquele que leva o homem que entreviu a ordem e o sentido a desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Não há certamente maior benefício que se possa fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é, substancialmente, a forma concreta do amor ao próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe o mal quando rebaixamos a condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos. Nessas duas exigências está contida, dizia Cristo, toda a lei e os profetas. Neste livro está contido, digo eu, um pouco do melhor e do mais alto que obtive para mim mesmo. Eu vi Olavo de Carvalho. E agora o reparto com você, leitor, na esperança de que também se afaste da condição de bichinho e se eleve à altura dos anjos. Se eu acho que você deve agradecer a mim, à editora Record e a quem lhe indicou ou deu de presente este livro por tamanho gesto de amor. Ora porra, como diria Olavo? Sem dúvida que sim. Felipe Moura Brasil.